é o resgate da identidade da igreja. Eu vou explicar para os irmãos. Mulher, na Bíblia, ela é símbolo do que, irmãos? Lá em Apocalipse fala que o dragão fez guerra contra quem? Contra a mulher. O apóstolo João escreve a Senhora eleita. Então, irmãos, se você olhar dentro da Bíblia, você vai ver que no Novo Testamento a mulher é símbolo da igreja. Ela é símbolo exatamente da igreja. E esta mulher, irmãos, vamos traduzir nos nossos dias, esta igreja, figurada por esta mulher, um dia, ela resolveu procurar os seus valores perdidos. Ela resolveu, irmãos, pegar a luz, o candelabro, o menorá, em hebraico, que é aquele candelabro com 3 hastes de cada lado e uma central, que representa Cristo e as igrejas. Ela resolve pegar aquele candelabro e começa a iluminar para enxergar dentro da sua casa. E ela agora começa a procurar algo que ela havia perdido. Ela sentiu necessidade, ela precisava encontrar o que ela havia perdido. Nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, mais do que nunca o Espírito de Deus, que é o menorá de Deus dos nossos dias, ele precisa brilhar dentro das nossas igrejas para nos ajudar, irmãos, a encontrar os valores que um dia perdemos. O Espírito de Deus, irmãos, é o candelabro que nós temos hoje. É Ele que ilumina a igreja. Nós precisamos, nós como igreja, irmãos, precisamos fazer como aquela mulher. Eu perdi, mas eu quero de volta encontrar os valores que um dia perdi, os conceitos que um dia perdi, a aliança que um dia eu fiz com Deus. Quantos hoje perderam a sua aliança, não é verdade? Perderam o pacto com Deus. A igreja, irmãos, precisa encontrar a sua fidelidade a Deus. Estávamos falando ali ontem em Síria, no estudo bíblico, estávamos dizendo o que, irmãos? Que para servir a Deus tem regras. Nós falamos isso com o irmão Simão, tem regra para servir a Deus, irmãos. É um exemplo bem claro que o irmão Simão deu. Você pega seu carro e sai na rua. Você tem um limite de velocidade para andar, você tem um local onde estacionar o carro. O sinal fechou, você tem que parar. O sinal abriu, você tem que ir. Você sai com o seu carro dirigido por regras, não é isso? E muitos acham, irmãos, que para servir a Deus não precisa regra. Eu posso servir a Deus de qualquer jeito, que Ele vai achar bom ainda. Não é assim, irmãos. Não é assim. Irmãos, a igreja de Jesus, ela precisa voltar às suas origens. Estávamos falando ali ontem que a igreja de Jesus, nestes últimos dias depravados, ela precisa, irmãos, voltar a fazer diferença neste mundo. Ela precisa, irmãos, voltar a ser a luz de Deus que ilumina nas trevas. Ela precisa voltar, irmãos, ao seu lugar. Ela precisa encontrar, irmãos, a sua aliança, o seu pacto com Deus. Ela precisa, irmãos, reencontrar os seus conceitos. Ali em Sídney, alguém fala assim que o pastor Paulo pega doutrina, prega costumes na igreja. Eu falei, eu nunca preguei costume. Nunca, irmãos. Depois que eu fui para o campo, nunca preguei costume. Sabe o que eu prego, irmãos? Decência.
Decência, só isto. Não foi que nós falamos ontem, irmã? Decência, só isto. Pastor Paulo, qual a roupa que eu devo usar para ir na igreja? A irmã se pergunta. E eu disse a você, eu vou falar para você agora a roupa ideal para você vir para a igreja. Qual irmã quer saber a roupa ideal de vir na igreja? Levanta a mão aí. Sabe qual é, irmãos? Sabe qual é? É aquela roupa, não interessa qual, que você veste, que você chega na frente do espelho, olha para o espelho, olha para o seu corpo e pergunta assim: Jesus, você gostou? Você gostou da minha roupa? Eu estou indo para a tua casa. Se Jesus falou que gostou, vem. É essa roupa. Mas eu conheço bem Jesus, ele não vai falar que está bom se não tiver. Você logo vai ver que está alguma coisa errada. Estou falando certo, irmãos? Então, irmãos, o que o pastor Paulo prega é decência. Não é minissaia, não é saia até no pé, não é calça, não é bermuda, nada. O que o pastor Paulo prega, irmãos, é o que está na palavra de Deus. É a decência, irmãos. É você vir para a casa de Deus decentemente. Irmãos, é isto que a igreja de Jesus precisa reencontrar, irmãos. A decência, quando você passar na rua, não interessa a roupa, a cor, não interessa, mas que alguém possa olhar para ti e dizer: olha, aquela lá é uma serva de Deus, aquela lá serve a Deus. E assim, irmãos, a igreja estará reencontrando a sua identidade. Ela precisa pedir a luz do Espírito Santo para iluminar o coração, a mente, iluminar tudo, para que nós possamos estar na presença de Deus. Então, irmãos, a mulher agora começa a procurar a dracma perdida. A dracma, irmãos, aquela mulher, ela precisava encontrar a dracma. Por quê, irmãos? Eu vou falar para os irmãos. A dracma, ela era, ou ela significava, ela era símbolo de fidelidade. Ela representava uma aliança, tá? Toda mulher casada, ela usava um enfeite aqui na sua cabeça, tipo um colar. Toda mulher casada, e ela tinha 10 moedas ou 9 moedas, tá? E na parte central ela tinha uma moeda maior. O valor monetário destas moedas não era grande, viu, irmãos? Mas quando você olhava para uma mulher casada e ela tinha o seu colar na cabeça com as 10 dracmas, olhavam para ela e diziam: esta mulher, ela é fiel ao seu marido. Perder uma dracma daquelas, o que aconteceu com esta mulher. Então, irmãos, ela significava perder a sua fidelidade ao esposo. Irmãos, quando a igreja ela perde os valores, os conceitos da palavra de Deus, quando qualquer igreja, irmãos, ela perde seu alvo, o seu compromisso com Deus, ela está perdendo uma dracma, e o inferno vai olhar para ela e dizer: aquela ali eu posso fazer o que eu quero com ela, porque ela não é fiel ao seu esposo que um dia voltará. Amém, irmãos? Então, irmãos, vejam bem, era símbolo de fidelidade. Eu fico olhando, irmãos, para aquela viúva que falou com o profeta Eliseu. Ela disse: olha, homem de Deus, o meu marido morreu e eu não casei de novo.
Eu estou esperando o meu marido. Um dia eu vou vê-lo no céu. A igreja, irmãos, ela é fiel àquele que um dia morreu, mas que um dia voltará. A igreja do Senhor, irmãos, ela precisa guardar a sua fidelidade à palavra de Deus. Ela precisa guardar, irmãos, a sua fidelidade àquilo que Deus manda que nós façamos. Se nós não fizermos isto, vai virar uma bagunça, irmãos. Não vai haver fidelidade no meio do povo. Irmãos amados, esta mulher, ela precisava achar essa dracma por mais um motivo. Porque a perda dessa dracma ameaçava a sua descendência. Esta dracma, irmãos, era um sinal profético. Era um sinal que aquela geração, a próxima geração e a próxima geração e a próxima geração seriam fiéis a Deus. Então, se ela perdesse aquela dracma, ela estava abrindo um caminho de maldição na próxima geração que viria. Irmãos amados, a igreja ela precisa guardar as suas dracmas. Sabe por quê? Se nós não preservarmos os valores da palavra de Deus, a nossa próxima geração, que são nossos filhos e nossos netos, o diabo vai levá-los, porque eles não conhecem a santa palavra de Deus. Então a igreja, irmãos, precisa guardar a sua dracma. Continuando aqui, irmãos, esta dracma, ela não podia perdê-la. Por quê? Porque esta dracma era símbolo de decência. Símbolo de decência. Lá no livro de Provérbios diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo perde a vergonha. Não havendo, irmãos, na Bíblia russa fala, não havendo revelações do alto para o povo, revelação de Deus para o povo vai começar a pecar adoidado, como fala no Brasil, vai começar a pecar de todo jeito, porque eles já não temem mais a Deus. É por isso, irmão, que esta mulher chamada igreja, ela tem que cuidar das dracmas que ela tem, sabe por quê? Para que os seus filhos sejam fiéis a Deus. É a primeira verdade. A segunda verdade, irmãos, a dracma significa pecador perdido dentro da igreja. A mulher perdeu a dracma onde, irmãos? Dentro de casa. A mulher perdeu a dracma dentro de casa. Irmãos, a pior situação de uma pessoa é a da dracma. É o pecador, viu? Que se perdeu dentro de casa, dentro da igreja. Lá em Apocalipse, Jesus falou assim: tu tens nome de que vives, mas estás morto. É o pecador, é a dracma perdida, não na rua, está vendo? Dentro da igreja. Irmãos, tem pessoas que você vai fazer visita, irmãos que você vai visitar, irmãos que você está orando e jejuando porque você não vem há muito tempo na igreja, e você encontra na rua depois de 2, 3 meses e pergunta: meu irmão, o que aconteceu? Você fica assustado: meu irmão, o que está havendo? Você, e pastor, está tudo uma maravilha, pastor, o que se preocupa comigo? Não, e pastor,